obrigado a todos e a todas presentes nesta sessão, os novos vereadores, vereadoras, toda a licença que nos acompanha e tem registrado esse momento, a população de Caucaia, as pessoas que têm acompanhado as sessões aqui nas nossas galerias, pessoal da imprensa, assessoria dos nossos parlamentares e um cordial abraço aqui à mesa diretora desta Casa Legislativa. Meus caros vereadores, vereadoras, população de Caucaia, eu venho aqui à tribuna na manhã de hoje fazer dois relatos. Um relato muito rápido para a gente registrar a desastrosa aprovação de ontem do PL 4302 de 98, que regulamenta justamente a terceirização que a gente falava agora há pouco, que sepulta a possibilidade até de concurso, né? Vai ser difícil acontecer no nosso país. E eu queria registrar que essa votação ela atinge de frente os direitos da classe trabalhadora do nosso país. Foram 231 deputados que votaram a favor desse projeto e 188 não. Nós tivemos uma abstenção de 8 deputados federais nesta votação. Aqui do estado do Ceará, nós tivemos 7 deputados federais que votaram a favor da terceirização e contra os trabalhadores. Foram 10 deputados federais que votaram contra o projeto que regulamenta a terceirização, votando, portanto, a favor da classe trabalhadora. E 5 deputados federais ficaram com medo dos seus eleitores e nem na sessão apareceram, né? Nós tivemos, infelizmente, né, um deputado bem votado aqui no município de Caucaia, Danilo Forte, votou a favor desse projeto que ataca os direitos da classe trabalhadora. Nós tivemos aqui um conjunto de partidos, e aí eu queria registrar para que a nossa Câmara, inclusive os nossos parlamentares municipais, pudesse acompanhar como votou os seus partidos ou os seus parlamentares, né? Nós tivemos o conjunto dos partidos que votaram a favor desse projeto que ataca os direitos dos trabalhadores. Foram eles: o PMDB, PSDB, o Bloco de Partido PP, PTN e PHS, o PR, o PSD, o PSB, o DEM, o PTB, o PROS e o PSL, o PRB, o PSC e o PV. Esse conjunto de partidos, infelizmente, deram encaminhamento a um projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional há mais de 15 anos, praticamente sepultando os direitos da classe trabalhadora, do serviço público e das condições mais humanas que nós tivemos conseguido até então pela CLT. Votaram contra esse PL e a favor da classe trabalhadora os seguintes partidos: PDT, PT, PCdoB, PSOL, Rede e o PMB. Para não se estender muito, porque tem uma outra parte dessa nossa passagem pela Câmara, mas eu queria aqui pela tribuna colocar que a aprovação desse PL, ele representará uma maior precarização na forma de contrato de trabalho, representará baixos salários dos nossos trabalhadores, representará uma desqualificação ou uma intensificação da desqualificação da mão de obra no nosso país e, sobretudo, dificultará a realização de novos concursos públicos no nosso país. Então, eu queria registrar como eu me sinto envergonhado de morar num país onde o seu principal patrimônio, que é o povo brasileiro, o trabalhador e a trabalhadora, sempre tem tido os direitos afetados, violados nesse governo ilegítimo atual. Então, a minha passagem na Câmara, senhora presidente, é para registrar a aprovação do PL 4302, que de fato atacou frontalmente os direitos da classe trabalhadora no dia de ontem. Vereador, depois uma parte. Tudo bem, vereador. Vereador, eu vou entrar no outro assunto, se a Vossa Excelência já quiser se manifestar, fica à vontade. Posso? Não, presidente, bom dia
colegas vereadores, bom dia à imprensa, bom dia a toda a população aqui que nos assiste. Eu estou olhando aqui no blog aqui, e no Farias, né, também, foram 10 que votaram contra, né, a terceirização, né? E aqui, eu estou pegando aqui, foram 5 ausentes, só para orientar. E aí eu estou vendo aqui, que aqui do Ceará, 10 votaram contra a terceirização, né? Inclusive até o que eu votei, votou, o Vicente Arruda votou contra também, que é um milagre mesmo, né? Mas parabenizar esses deputados, né? Que agora o Danilo Forte, como foi falado aqui, ele está ausente, mas ele, segundo aqui o blog do Farias, ele está no México. Foi ontem para o México representar aqui o Brasil, né? Então, não estou aqui, não votei em Danilo Forte, mas eu estou sendo justo aqui, né? Explicando aqui, porque muitas vezes o deputado estava ausente porque não votou, porque não queria votar. Geralmente quem a gente passa que está ausente é que está saindo mesmo, não quer nem votar contra nem a favor, que é para ficar em cima do muro, né? E ele viajou para o México em missão, representando aqui. E eu gostaria de parabenizar esses, né? Porque hoje todo mundo vê uma seleção dessa que todo mundo reclama, mas a gente clama que tem a seleção, né? Todo mundo sabe que tem que ter seleção hoje, tá? E os que não votaram a favor da terceirização, todo mundo está malhando, né? E uma seleção dessa que foi feita junto com a imposição também do Ministério Público, teve que ser feita, né? Apesar da gente saber da quantidade, foram 4.000 pessoas, mas eu queria parabenizar Vossa Excelência, certo? E eu acho que o concurso é o meu mais certo mesmo. A gente às vezes luta, né, para poder conseguir emprego para as pessoas que a gente sabe que o nosso município, e com a mudança desse governo, nosso Brasil também praticamente parou, as empresas pararam com dificuldade, né? E quem perdeu é a população que está desempregada, né? Então eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência mais uma vez esse tribuno. Muito obrigada. Obrigado, Vossa Excelência. Eu que agradeço pela sua parte e como isso agrega no nosso discurso. Só para a gente compreender que hoje, aliás, até antes de ontem, vamos dizer assim, né, a terceirização, de acordo com a nossa legislação vigente, ela era colocada como um segundo plano, né? Ela era para complementar os serviços públicos. E a partir da votação desse PL, a terceirização ela passa a ser praticamente a regra. Então isso de fato nos preocupa e a população de fato precisa se acordar. Nós não podemos ficar na dependência somente dos movimentos sociais, do movimento sindical. A população em massa como um todo tem que ir para a rua e passar a cobrar o retorno dos direitos da classe trabalhadora que foram conquistados com muita dificuldade. Mas mudando o assunto, eu queria também aproveitar esse espaço aqui da tribuna para colocar que ontem também foi um dia que se comemora o Dia Mundial da Água, né? Nós aqui do estado do Ceará, que vivemos numa região semiárido brasileiro, região de seca, nós, diferentemente de outras áreas que possuem água em abundância, nos traz muita preocupação a forma como o planeta Terra, os líderes mundiais têm se comportado sobre esse tema da gestão da água, né? E na realidade não há motivos para tanta comemoração assim. Ontem foi o Dia Mundial da Água, muita gente comemorou, mas não há motivo para muita comemoração. Porque as mudanças climáticas têm a cada dia apontado para um futuro nada promissor e sustentável. Líderes das grandes potências mundiais, presidenta, não tomam posições efetivas para diminuir os efeitos das mudanças climáticas em nosso país e em nosso planeta. O resultado disso são as frequentes ocorrências de catástrofes ambientais, derretimento das geleiras nos polos do nosso planeta e maior aridez com pouco volume de água nas áreas mais secas do planeta Terra, como é aqui no estado do Ceará e na região do Nordeste brasileiro. Numa reportagem que foi divulgada ontem pelo jornal O Povo,
apontou que um relatório produzido pelo Conselho Mundial da Água revela que há mais de 923 milhões de pessoas sem acesso à água potável em todo o mundo. De acordo com um estudo publicado por ocasião do Dia Mundial da Água, na quantidade de habitantes sem água está incluso 319 milhões da população da África, equivalente a 32% de toda a população. 554 milhões de asiáticos, 12,5% dessas pessoas. E 20 milhões de pessoas sofrendo com a dificuldade de acesso à água potável na América do Sul, fazendo um percentual de 8% dessa população que enfrenta dificuldade com relação ao acesso à água potável. Segundo o presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, aproximadamente 90% das águas residuais do mundo são despejadas no meio ambiente sem tratamento, enquanto mais 923 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a essa água potável. Atualmente, senhor presidente, são 12% da população mundial não tem acesso às fontes potáveis e 3,5 milhões de pessoas morrem por doenças atribuídas à questão da água. Em todo o mundo, o custo total da insegurança da água para a economia global é avaliado em torno de 500 bilhões de dólares. Mas se for incluído o impacto ambiental, esse valor pode aumentar para 1% do PIB global. E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, do nosso estado do Ceará, Quando puder, uma parte, por gentileza. Tudo bem, vereador Messinho. Pasmem, aqui trazendo para a nossa questão do estado do Ceará, a gestão dos recursos hídricos, ela tem sido calamitosa. Nós não temos visto uma política pública voltada de fato para que haja prioridade no abastecimento e no consumo humano. Hoje a gente tem priorizado muito mais o abastecimento para a indústria, para a empresa, do que pela própria casa do trabalhador e da trabalhadora de cada cearense, de cada calcaense. Vereador Messinho. Assim, antes de você se pronunciar, eu queria falar, porque eu vou ter que sair um instantinho. Weber, eu quero lhe parabenizar pela sua passagem nessa tribuna, abordando dois assuntos muito importantes, como você abordou hoje aqui: a da classe trabalhadora e a da falta de água no planeta. Olha, essa questão da falta de água, nós somos sofredores aqui nordestinos, que já estamos indo com 5 anos de seca, e realmente nós não estamos vendo a preocupação do poder público nesse sentido. E é uma coisa que até as pessoas podem nem dar tanta importância. É porque o Weber está falando aqui, abordou esse assunto, mas para mim esse assunto é um dos mais importantes assuntos que já foram abordados nessa casa. Você vê que o Castanhão hoje, ele com um pouquinho de água que ele pegou, que o Castanhão é que abastece Fortaleza, ele só deve ter 5% da sua capacidade. Isso, se Deus me livre, eu digo é assim, se Deus nos livre, não tiver um bom inverno que esse açude venha pegar pelo menos 20% ou 30%, no mínimo 20%, o nosso abastecimento vai ser paralisado, e eu não sei como as pessoas vão viver. Então, é um assunto muito interessante e que eu acho que nós, mesmo da Câmara Municipal de Caucaia, nós podíamos nos reunir, nós vereadores, e entrarmos no enfrentamento com o nosso governo estadual, porque, mas a Câmara pode ser pequena, a Câmara Municipal, não. Com todos nós unidos, vamos juntos e vamos em busca de melhoria, de um esclarecimento melhor, de uma solução, que é o que nós estamos precisando hoje. Então, eu lhe parabenizo, eu sei que você é muito voltado a esses problemas, e estou aqui aberta para que nós podemos seguir em frente nesta luta, viu, Weber? Muito grato, presidenta. Seu discurso, de fato, enaltece mais ainda, enriquece essa nossa passagem pela tribuna. E aí, só o dado muito fechado que a gente pesquisou sobre isso, né? Apesar das grandes chuvas agora em 2017, o Castanhão ele está com apenas 5,76% do seu volume de água. E grande parte dessa água, infelizmente, ela é utilizada para a indústria e para as empresas. Vereador Messinho. Quando possível? Veio, quando for possível.
Vereador Weber, quero cumprimentar Vossa Excelência, que mais uma vez brilhantemente usa a tribuna da nossa Câmara. Quero cumprimentar a presidente, mesa diretora, os colegas vereadores, vereadoras, ressaltar a presença das pessoas que sempre estão conosco aqui acompanhando as sessões, tanto aqui ao vivo como pelas redes sociais, pelo site da Câmara Municipal. Cumprimentar a imprensa e todos os colegas que aqui estão na manhã deste dia. Vossa Excelência, mais uma vez, como falei, traz um tema dos mais importantes para essa casa, que é a questão hídrica, sobretudo pelo dia que representa, o dia que representou o dia de ontem em relação à água e à importância da água na nossa vida. Quero lembrar a todos que a água, ela não é alimento, a água é elemento. 70% do corpo humano é feito de água. Você pode passar muito tempo sem comer, mas sem beber você não consegue sobreviver. E os últimos dados, pelo que a gente tem visto, tem nos preocupado. Eu quero aqui mais uma vez também parabenizar ao governo de uma maneira geral, que tem mantido uma instituição centenária, que é o DENOX. O DENOX em 2017 completa 108 anos de existência, que é um departamento importantíssimo de obras em relação a Departamento contra a Seca, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e foi instituído no ano de 1909, então, portanto, completa 108 anos. E esse departamento tem uma importância muito forte, principalmente na área do Grande Nordeste, que é a área que a gente mora e que é a área que, de fato, precisa de água. Mas existem alguns dados que me preocupam, como, por exemplo, o desperdício. Foi feito um estudo, vereador Micauê, recentemente, e a nossa capital, Fortaleza, desperdiça 43% de água. O município de Caucaia não é diferente, não. O percentual ainda chega a ser um pouco maior. Nós desperdiçamos aqui 46%. Então, mas na média, um desperdício de 43% é muita coisa. Lembrar a todos que esse percentual já foi de 20%. Agora 20% ainda é muito. Quem dirá 43% de desperdício de água, que é tão importante. Então quero parabenizar Vossa Excelência. Quero também corroborar com as palavras da presidente, quando falou que esse parlamento precisa debater sobre esse assunto, precisa discutir sobre esse assunto, e a gente junto precisa formular as nossas ideias para que a gente possa não somente prevenir o desperdício, mas que a gente, uma vez recebendo essas águas, a gente possa saber como bem utilizá-las. Eu quero finalizar aqui a minha breve intervenção, vereador, citando um fato que aconteceu ali na Lagoa do Pabuçu. Se vocês prestarem atenção, quando chove muito, desce muita água do lado direito ali do fórum. Muita água. E teve um morador, eu não sei quem é, esse morador merece uma medalha, um prêmio, que ele colocou 4 sacos de areia na pista, porque a água toda que descia, ela não ia para a lagoa, ela passava pela pista e ia-se embora. Ele colocou os 4 sacos de areia ali, a água batia e descia a água inteira lá para a lagoa. Eu já procurei saber quem foi essa mente brilhante, mas eu não consegui. E a lagoa pegou muita água por conta dessa atitude dele. Então são atitudes pequenas que fazem com que muitas pessoas possam ter acesso a um bem tão importante que é a água. E mais uma vez parabenizar Vossa Excelência por trazer a esse parlamento um tema tão relevante. Obrigado, eu que agradeço. Vossa Excelência sempre brilhante na sua intervenção, e dizer que bem próximo à lagoa lá do nosso querido Pabuçu tem uma lagoa do Cabatã, que não está acontecendo a mesma coisa, né? Ali se pretende implantar um empreendimento imobiliário e parte da lagoa está sendo soterrada, e nós de fato precisamos ficar vigilantes, inclusive fiscalizar para ver se nós temos licenças ambientais concedidas e, se tiver, ver a legalidade dessas licenças, né? Então, para a gente ficar atento para isso. Isso, eu queria agora já partir para ouvir o companheiro Micauê. Weber, mais uma vez lhe parabenizar, sempre que Vossa Excelência dessa tribuna é realmente um assunto seríssimo, né? Compartilhar aqui as palavras da nossa presidente quanto à água, realmente é um dos assuntos mais sérios que veio essa casa, e nós precisamos nos mobilizar.
como o vereador Messinho falou, né, pequenas atitudes que dão resultado. Mas o que eu queria frisar aqui, quando Vossa Excelência falou de água, bem rápido, quando eu era menino, né, tinha uns 8 anos, 9 anos, eu lembro que minha mãe falava assim para nós, naquela época não tinha o gelago, não tinha nada, era no pote, a água, né? E ela dizia assim, não desperdice água, porque daqui uns anos toda essa água vai ser comprada, né? A água vai ser cara e vai ser comprada. Naquela época ela dizia isso. E hoje, pensando no que ela dizia, até a água que você bebe, você tem que comprar, né? O gelago, tudo aquele negócio. Assim, a importância que é esse assunto que Vossa Excelência traz para cá. Agora, você imagine, se nós hoje não tomarmos cuidado com isso, o que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos? Né? Que a gente já passa por esse problema seríssimo da água, né? Como o Messinho falou aí, o Castanhão, né, Messinho? Tem o quê? 8%, você falou? 5 pontos, isso. Então, realmente é um assunto seríssimo, né? Essa casa tem que se mobilizar realmente. E lhe parabenizo por trazer esse assunto tão importante para essa casa. Obrigado, vereador Micauê, sempre também muito reto nas suas colocações e enaltece a nossa passagem aqui. Fernando, Queria ouvir... uma parte lá, Fernando. Só uma parte também, um minutinho Era o também. vereador Fernando Picuí, mas ele se ausentou. O vereador, cadê? Tá aqui, tá vendo? Tá como meu presidente agora. Presidente, fica à vontade. Weber, Vossa Excelência, quando vai ao plenário aí, você traz um assunto muito importante e ouvindo você aí, essa informação, que com toda essa chuva, com toda essa beleza que está acontecendo em todo o estado do Ceará, a Vossa Excelência falou que o Castanhão só tem 5%, né? E a gente fica andando e conversando com algumas pessoas e passa uma sensação para o povo que pode gastar água, Ricardo. Passa a sensação para o povo que os açudes estão tudo cheios, que a coisa não pode gastar água à vontade, pode lavar as calçadas, pode lavar o seu carro à vontade. Não é. Não é. Para encher os reservatórios do estado do Ceará, como o Castanhão, que nos fornece a água, nós precisamos ter 3 temporadas de inverno muito bom. Isso quem diz é o especialista, não é o Fernando Picuí. Então, eu vejo algumas pessoas por aí gastando muita água. Não é momento de gastar água, esse momento de poupar. Eu acho que a divulgação da CAGES tem que continuar firme e forte, porque eu sei o que é faltar água. Eu sei o que é precisar de água e não ter. Porque morei no Vale do Curu, lá em Terruçó, que lá nós não tinha água, não tinha açude, nós não tínhamos nada. Então, nós vivíamos de poços profundos, em vazante, cavado por a picareta. Então, a gente ia para lá, passava meia hora tirando a capa rosa. Quem conhece a capa rosa? Nós passávamos de hora tirando a capa rosa para vir surgir aquelas veias de água para a gente não encher os canéis, jogar em cima do lombo do animal e levar 5 quilômetros para a nossa residência. Vivi isso muito com meu pai. Então, eu sempre economizei água e Vossa Excelência está de parabéns e eu quero levar essa mensagem. Gente, vamos economizar água, porque, como disse nosso amigo Weber, o Castanhão, que é a nossa maior fonte, só tem 5% da sua capacidade. Vossa Excelência está de parabéns quando eu trago um assunto de tão importância. Obrigado, vereador. Gostaria Fernando. só de uma parte. Eu queria passar a palavra para o vereador Dimas, aí a gente encerra com a vereadora Germano, que nosso tempo já está se esgotando, né? Só um minuto. Weber, meus parabéns. Weber, meus parabéns. A importância de você estar na tribuna, porque você traz uma participação muito relevante da necessidade do nosso povo. Mas eu sou muito pelo meu torrão, sou calcaense. E eu já cobrei de gestores passados que existe uma facilidade, como meu amigo Micael falou lá, a respeito do que a avó dele falava, né, Ricardo? A gente também, eu acho que eu, Ricardo, já ouvi muito, a Germana, somos de uma área mais do interior. E hoje o município de Calcaia, ele tem o potencial de fazer um trabalho que já era para ter sido feito há 20, 30 anos atrás. Vou dar uma demonstração aqui, Weber. Nós temos aqui um rio Ceará, né, que chega aqui, né, que ele vem 45 quilômetros saindo da Serra do Rato, lá do outros municípios,
que a água, viu, Ratinho e aqui meu amigo Neto, cai para dentro do nosso município. E ele corta 45 quilômetros só, né, Germano, do torrão de Calcaia. E o nosso governante, como nós também, na sua participação e todos nós aqui, a gente poderia fazer um projeto junto aos nossos governantes aí, para que a gente aproveitasse essa água. Porque quando dá um chuvisco lá, se tu for bem aqui, abaixo de aqui para o Planalto, tu vai ver como é que passa o rio ali. E nós desperdíamos essa água, nós temos que fazer um projeto. A gente não poderia, Ricardo, que você é mais conhecedor dessa área, que 45 quilômetros, de 15 quilômetros dentro desse rio, se fizesse uma bacia d'água, né, pastor Dalmácio? Para a gente colher essa água, de 15 quilômetros. Não ia, o gasto era mínimo, rapaz. Abaixo de um trator. Represar, né? Represar a água, abaixo de um trator, rapaz. Não tem gasto, né, Neto? Não tem gasto nenhum. Mas é um projeto que vai servir para os nossos filhos, nossos netos daqui a 20, 30 anos. Se a gente sabe que está com essa dificuldade de água, que se é um projeto implantado, não é de agora, há 50 anos já vem com esses estudos feitos, né, velho? Então seria fácil, e hoje até com a sua participação, a nossa dessa casa, nós nesse momento, nós se unir também e ver logo esse detalhe. É importante demais quando o nosso prefeito Naumi, agradeço, falou desde o início, tem que se criar poço profundo, tem. Nós precisamos criar, mas nós estamos no momento que a gente também tem que fazer o projeto que vai servir para os nossos filhos futuramente aqui do nosso torrão, do nosso município de Calcaia. Muito obrigado. Quero agradecer a colaboração, vereador Dimas, e dizer que muito mais do que perfurar poços, que a gente precisa tentar reorganizar a gestão da matriz hídrica do nosso estado do Ceará, né? Porque hoje nós temos uma inversão aí de valores, aonde se prioriza a indústria, a empresa, e infelizmente desprestigia, como Vossa Excelência colocou aqui, o torrão, né? As pessoas de bem que estão afastadas dos centros urbanos e que é dificultado esse acesso à água potável para o consumo humano. Vereadora Germana. Weber, mais uma vez, parabenizar aí pelo assunto, né? Mas eu gostaria, antes de iniciar o debate, registrar a presença aqui do meu amigo Júnior, né? Essa pessoa lá do Novo São Miguel e do Potira, né, Júnior? Também gostaria de registrar a presença aqui do Jotuelito, da Guarda Municipal, que se faz presente aqui na Câmara, assistindo às sessões. E eu queria, assim, que tivesse uma pessoa na Secretaria de Recursos Hídricos, na COGÉ, né, que a gente captasse essas águas que caem tanto, né? Essa noite eu não estava conseguindo dormir e eu fiquei lá em cima na área lá de casa sentada. Foi a noite toda chovendo e eu vendo aquela água escorrer pelo asfalto. E a gente se sente impotente de não poder fazer nada para captar aquela água, que daqui a 2, 3 meses o nosso sertão vai estar do mesmo jeito, faltando água, o povo dependendo do carro-pipa, né? Então, assim, eu acho que precisa de um estudo, né? Pessoas que tenham realmente, ou então pessoas que moram na zona da zona rural, que levem esse assunto, né? Para poder essa água ser captada. Olha que são milhões e milhões de água aí, milhares. É tanto que o governo federal, ano passado, mandou cada escola fazer uma cisterna. E a cisterna cabe 10 mil litros d'água. Cisterna grande, muito bom, tá entendendo? Mas o que nós precisamos mesmo é água na porta do cidadão. Água de qualidade, né? Lá no PECEM tá sendo feito aquele estudo de reaproveitamento de água, sabe? E eu estou presenciando e estou acompanhando lá no porto, lá, eles estão já fazendo isso, né? Então, daqui um dia nós vamos ter que fazer isso também. Toda casa vai ter que ser reaproveitada aquela água que você toma banho, aquela água que você lava a louça, porque daqui um dia não vai existir mais água, né? Porque muita água caindo e a gente impotente sem poder captar essa água toda. Gostaria aqui de parabenizar, certo? E dizer, viva a água, né? Porque sem ela também nós não vivemos, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, vereadora Germana. Eu queria aqui escutar o nosso nobre vereador Ricardo Cordeiro, que estava aqui aflito, mas eu aprendo com Vossa Excelência. Pode trazer suas colaborações aqui pela nossa passagem aqui. Amigo Weber, você está de parabéns por trazer esse questionamento da água, que é importante aqui para o nosso município, para o nosso país e para o nosso mundo. Nós temos também que cobrar diante dos fatos da nossa CAGES, né? A CAGES é muito complicado, porque nós trabalhamos ali numa área
Ali, eu vou citar de novo o nosso Mirambé, que está aqui, nosso amigo Afrânio aqui, que está presente ali. Vê o desmando ali daqueles canos que estouram, e eu venho lutando, não é desse pleito, é desde o começo, que estoura, passa um dia todo, o distrito todo sem água, e o desperdício de água, e eles não estão nem aí. Eu agora, no começo do ano, eu passei assim uns 3 meses ligando para a CAGES para ele ajeitar um cano estourado. O cano vazando diretamente. Quer dizer, eles cobram, a sua continha lá não deixa de vir todo mês. Mas lá o desperdício deles, eles não olham. É isso daí que nós temos. Nós tivemos, na gestão passada, na outra gestão, que eu estive vereador aqui, nós fomos a Cogé. Aquela luta da água dos sítios novos. O Kiko estava presente, foi o prefeito, o nosso amigo pastor João Andrade estava presente. Quando eu citei e pedi ao presidente lá da Cogé, superintendente, por que é que ele não, aqueles açudes que era da Cogé, que ele que deixassem as pessoas tirar o barro de dentro do açude, como o caso dos sítios novos, que tem 15 cerâmicas. Ele disse, não, é melhor você fazer um açude que deixar tirar. Quer dizer, é brincadeira, né? Aí agora, eu tive uma surpresa que no mês de dezembro, eu acho que é o Cláudio lá, que é o gerente, deixou 2 meses o pessoal tirar o material lá de dentro. Por que não tirou daquela época? Porque uma carrada que se tira numa caçamba é uma carrada de água que vai ficar ali dentro, com o acúmulo da água, com o acúmulo vindo da água, não é? E eu também, eu aqui faz tempo que eu vou colocar um projeto aqui nesta casa, pedindo ao IMAC, o meio ambiente, você é proprietário de uma terra, você é proprietário de uma terra, se você for cavar o açude na sua terra, se chegar a fiscalização, lhe embarga e lhe multa. Lhe embarga e lhe multa. Você leva uma multa grande, porque você está tirando, cavando dentro do que é seu, o seu próprio açude. É complicado essa questão. Quer dizer, se você cava o açude, ele tendo profundidade, ele não seca. Aquela água vai servir para a agropecuária, para o gasto pessoal, para tudo. E nós temos esse impasse. Eu vou entrar até com um projetozinho, aqueles pequenos proprietários, não é? Tá aí. Esses pequenos proprietários é para que com coisas tá aqui. Eu sou proprietário aqui, para cavar. Olha, a gente tem que copiar o que é bom. Antes, em 2097, existia aqui o deputado, que era o Zé Gerardo Arruda, ele tinha um programazinho pro interior, era para cavar os açudes. Você lembra, não lembra, Dimas? Era 2 tratores de esteira, dava 10 horas para cada proprietário para cavar os açudes. Desde aí não existiu mais. Passaram outros prefeitos, deixou de existir. Daquela época, quer dizer, eu sempre procuro o A ou B, mas eu procuro, a gente procura copiar as coisas boas. Isso daí é uma coisa boa. Tudo que você tira o material de dentro, quando viu o acúmulo d'água, é bom para a nossa população, é bom para a agricultura, que você sabe que você também é da terra, né? É isso que eu penso. Eu vou entrar com esse projetozinho para pedir para aqueles proprietários aqui do nosso município que o IMAC, o meio ambiente, ele legalize, ele dê um avalzinho para aquele proprietário cavar aquele açude, né? É só isso que eu tenho e lhe parabenizo por uma questão muito importante, essa questão que você trouxe aqui para casa. Eu queria agradecer a todos os apartes e Vossa Excelência. Vereador Weber, queria também, se for possível. Por favor, pastor João Andrade, para a gente encerrar. Eu posso já? Muito obrigado, viu? Queria, vereador, para abrilhantar mais ainda seu discurso aí, muito relevante, né? Um assunto
que todos os dias e daqui por diante, acredito que será o maior problema do mundo, a questão da água, né? Mas eu estou olhando aqui no celular, diz assim, ó, Israel inaugura a maior usina de dessalinização do mundo. Essa usina ela fica localizada na cidade de Hadera, no norte de Israel. Ela é capaz de produzir 127 milhões de litros de água potável por ano. A água do mar, eles tiram o sal da água do mar e torna a água potável. Quer dizer, tem solução. Só uma partezinha aí. Deus entrega tudo nas nossas mãos para nós podermos administrar. A questão é o querer fazer. Isso aqui é um investimento caríssimo. Eu perguntei numa reunião que os vereadores foram convidados lá, aqui na siderúrgica. E o presidente lá da siderúrgica, o doutor Ricardo, estava fazendo uma explanação, mostrando toda a estrutura, né? Que na verdade ali é uma cidade, né, vereador Enéas? E aí eu perguntei, viu, vereador Weber, para o doutor Ricardo Parente, que é um dos chefes lá da siderúrgica, por que eles não traz essa tecnologia aqui para o mar, mas preferiram levar toda a água dos sítios novos, acabou com açudes, né? O Ricardo falou muito bem aí. Eu tive domingo lá em Sítios Novos fazendo uma visita, aí eu fui lá dar uma olhada lá no açude, mas é muito triste. Com as chuvas. E hoje a maioria da água está vindo do Castanhão. Fizeram a tubulação e uma parte que eles fizeram aquele dos mananciais ali lá. Eles estão levando água também, até de Fortaleza. Fortaleza está com problema também. É porque a coisa é feita debaixo dos panos. Isso aí tem adutoras aí escondidas aí em vários lugares que a gente nem sabe. É claro que muitos fazem vista grossa para não bater no governo do estado, né? Mas tanto dinheiro que nós temos, que entra nos cofres públicos, né? O governo federal, o governo estadual, poderia muito bem trazer essa tecnologia de Israel para usar, tirar o sal e tornar a água potável e aí não pararia esses investimentos. É o querer, viu, vereador Weber? Parabenizo a Vossa Excelência pelo seu discurso, a questão da água, porque eu preciso da água, Vossa Excelência precisa, todos nós. A gente, como falou aqui o vereador Messinho, nós não vivemos sem a água. Então, há solução sim, é só querer, começando lá do governo federal, com os governos estaduais e essa parceria com o municipal, tinha como resolver sim. Parabéns. Muito bem, queria agradecer a parte de Vossa Excelência aí, 1 minuto ali para o Enéas, né, que pediu a palavra ali, aí a gente finaliza com ele, tá bom? Que a gente já extrapolou 16 minutos aqui do grande expediente. 20, né? Queria parabenizar aí, velho, pela sua passagem aí, brilhante passagem, né? Trazendo sempre aí discurso aí muito importante para nossa. Queria dizer ao pastor que eu tive uma informação que o prefeito Naumir, né, já se encontrou com um grupo de empresários que já estão tentando fazer isso aí aqui em Caucaia. Porque eu acho que é fácil, né? Com os dons dessas laminadoras, indústria, refinarias que estão chegando aí, se unir com o município com o estado, é fácil. Isso seria, a nossa Caucaia ficar até conhecido nacionalmente, porque ser o primeiro, né, do Brasil em Caucaia. E se não me engano ele já está se encontrando com os empresários para trazer isso para cá, e vamos rezar que isso aconteça, né? Que seria muito bom, que isso aí resolve todo o nosso problema de Caucaia, dessas. Aqui, o estado do Ceará e bem aqui o complexo voltado do Pecém, nós trouxemos para cá uma tecnologia que nenhum país do primeiro mundo tem aplicado mais, em todo o mundo, que são as termoelétricas movidas a carvão mineral.
um empreendimento que traz malefícios à saúde das pessoas e ao meio ambiente de proporções inimagináveis. E, infelizmente, o Brasil e o estado do Ceará, e aqui, bem próximo da gente, seguindo na contramão do que os países de primeiro mundo têm feito, não aceitando mais essa tecnologia, aplicando tecnologias movidas com energia, alimentado por energias renováveis. Aqui nós trouxemos uma termoelétrica movida a carvão mineral. E essa termoelétrica, pasmem os senhores, elas são duas, né? Elas consomem 2 bilhões de litros de água por mês. Essa água que vem lá do Castanhão, que está secando o nosso açude, né? Para resfriar lá o material, ela consome 2 bilhões de litros de água por mês, né? E aí tem 2 coletivos, que é o Ceará no Clima e o Ceará Agroecológico, que tem pautado junto ao governador do estado de Ceará, já fizeram inclusive a ocupação na Secretaria de Recursos Hídricos, pedindo o fechamento da termoelétrica. Porque, para muito mais do que a contribuição financeira, econômica, ela hoje traz um prejuízo que supera a contribuição que ela dá ao orçamento, né, ao orçamento fiscal, o retorno aqui do nosso município, do nosso estado. E aí eles fizeram uma petição popular, inclusive eu vou ter a oportunidade de assinar hoje essa petição, pedindo o fechamento da termoelétrica, porque de fato eles estão tirando água de cada um cearense, calcaense, bebê, para poder resfriar o material. A outra coisa, do agronegócio, só para vocês terem uma ideia, ele foi responsável por secar por completo o açude Banabuiú, que é o 3º maior açude do estado de Ceará, o agronegócio. Então a gente precisa perceber e acordar que de fato hoje a política de gestão da matriz hídrica no nosso estado de Ceará, ela é contraditória, ela é controvérsia. Ao invés de beneficiar de fato o trabalhador, o cearense, o sertanejo, as pessoas de bem, tem de fato priorizado o agronegócio, a indústria e a empresa, né? Então, nós aqui... E uma das tais termoelétricas que é localizada no outro, lá no São Gonçalo do Amarante, queria depositar os dejetos do carvão mineral nos sítios novos. Foi... Né? Isso. Aí, para finalizar, vereador Ricardo, eu queria que a gente pudesse, de algum modo, registrar nos anais dessa casa 2 recomendações, viu, presidente Faberlândia? Seria, para finalizar, a revisão urgente de todas as outorgas de água para o setor privado, né? Porque hoje nós temos o nosso estado enfrentando uma crise hídrica, né? Aonde as empresas acabam recebendo incentivo e pagam pela metade o valor da água, que isso é uma incoerência. E por último, seria uma recomendação para que a gente pudesse tarifar a contingência para todos os grandes consumidores, incluindo a siderúrgica do PECEM. Sabe por quê? Porque enquanto Vossas Excelências colocavam a necessidade do consumidor comum economizar a sua água na sua casa, no seu domicílio, e quando ele extrapola um valor ali de água consumida na sua casa, a CAGES vem e tarifa essa contingência. Ela aumenta o valor cobrado para o domicílio, para a casa. Só que a contingência dos grandes empreendimentos, e aqui inclui também a siderúrgica do PECEM, que também consome milhões de litros de água por segundo, aliás, são 2.000 litros de água por segundo que a siderúrgica consome, não é cobrado uma contingência dessa água consumida pelos grandes empreendimentos. Então eu queria finalizar dizendo essa preocupação nossa, sabe, para que de fato o estado do Ceará ele possa sair dessa crise, dizer que há uma incoerência, porque, só para ter noção, o governador, que é do meu partido, foi inaugurar ali alguns poços profundos que foram perfurados na área ali das dunas do PECEM, e parte desses poços estão ali nas dunas das águas cristalinas, onde os barraqueiros realizaram um evento lá, já foram 2 ou 3 reuniões, e tem se preocupado, porque, pasme o senhor, a tecnologia de poço profundo não resolve, porque são águas subterrâneas e também, como toda água, ela é limitada. Se consumir tudo seca e prejudica o nosso município, a nossa região. Então, eu quero agradecer a oportunidade desta casa por me ouvir nesta manhã. Muito grato.